ministrando aqui, sem dúvida nenhuma, é uma palavra pressão. Quem aqui na vida não passou por uma pressão, seja lá que tipo de pressão, né? Seja uma enfermidade, seja uma notícia ruim, seja uma situação financeira, seja uma área da vida da gente, né? Seja na família, seja no emprego. Olha, eu acredito que muitos de nós aqui, eu já tive anos, irmãos, eu já tive anos assim, de dizer assim, ó Deus, termina logo, por favor, vira já esse ano, não aguento mais, passa já, Senhor, tá bom já. Eu já tive anos assim. Acredito que muitos de nós aqui já tivemos momentos na vida também assim, de querer que aquele ano, puxa, eu nem gosto nem de ano tal, não, irmãos, não é que ficou uma ferida, né? Não é que ficou um trauma, mas a verdade é que coisas ruins é bom esquecer, né? Então essa palavra, eu acredito que primeiro, irmãos, essa palavra é para mim, porque eu passo pressão todos os dias, né? E a gente sempre está debaixo de pressão. Você não imagina, a gente não deixa transparecer, né? Mas você não imagina essa construção, o tanto de pressão que traz sobre a cabeça da gente, né? Às vezes eu estou lá em casa, aí a Liane olha para mim, Jango, o que é? Nada. Jango, é 30 anos juntos? Tá bom. Aí teve um dia, eu até conto essa para o Jonas, nós estávamos precisando de um recurso aí, e esse recurso não veio, né? Pensa num balde de água fria. Aí eu fui para casa triste, era sexta-feira eu acho, triste. Aí eu disse, não vou contar para a Diane esse final de semana, eu conto para ela segunda. Aí ela foi fazer uma visita lá para a Alda, aí o Jonas contou. Aí quando ela chegou em casa, né, eu estava lá meio tristone e tal. Ele disse, fala, Jango. O quê? Não, fala. Do quê? Não, o Jonas já me contou. Eu digo, tá bom, deixa eu te contar. Então pressão, irmãos, a gente vai sentir sempre, todos os dias, até o final da nossa vida, né, nós vamos passar por pressão. 2 Coríntios capítulo 1, verso 8 em diante, a Bíblia diz assim, irmãos, não queremos que vocês, olha como Paulo fala, irmãos, que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, a ponto de perdermos a esperança da própria vida. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos colocado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos. Gente, Paulo ele fala de um sofrimento, né, de uma angústia, de uma pressão de morte, ao chegar ao ponto de Paulo dizer que ele estava desesperado, né? Aí você pergunta, como assim? O grande apóstolo Paulo desesperado? Né? Quando você olha um texto desse, Paulo desesperado, o grande apóstolo, né? Imagine, a gente tenta imaginar Paulo como um homem de fé, um homem que estava lá dentro daquele barco algemado, né? O barco indo para o fundo, indo a pique, né? E ele tranquilo, as pessoas lá desesperadas da tempestade, ele lá tranquilo.
e acabou que eles ficaram numa ilha, foi mordido por uma serpente, e Paulo lá tranquilo. Agora imagine Paulo escrevendo, dando esse depoimento, ele falando assim, que olha, ao ponto de perdermos a esperança da própria vida. E de fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos. Agora preste atenção no que eu vou te falar. A medida de poder que você tem é igual à medida de pressão. Não existe poder genuíno de Deus em sua vida que não tenha vindo de pressão que você passou na vida. Gente, uma pessoa que não passa por situações difíceis na vida, é claro, depende muito do tipo de pressão que a pessoa passa. A minha é diferente, né, do irmão ali, do Milton, do Marquinhos, enfim. Cada um de nós é um tipo de pressão que a gente pode suportar. A gente não pode dizer assim, olhar para o outro e falar assim, olha aí, esse cara aqui desculpa a expressão, é um frouxo, né? Não, nunca faça isso, irmãos. Nunca baseie a tua experiência de vida, o que você pode suportar pelo fulano. O cara pode ter ele pode suportar um aperto. O cara né? Já não aguenta. Tem uns que não, que aguentam muito aperto. Mas o certo é que a medida de poder que você tem é igual à medida de pressão. Não existe poder genuíno de Deus em sua vida que não tenha vindo de pressão que você passou na sua vida. Quando a gente olha para a Bíblia e a gente começa a ver a história dos apóstolos, dos profetas, e você vai ver a pressão que esses homens passaram. Você vai ver as experiências que eles tiveram. Alguns deles pediram para morrer, né? Elias foi um desses. Estava debaixo lá da sombra da planta, né? Fugindo de Raabe, e ele pede para morrer. Agora, vamos fazer aqui uma separação entre o poder místico, que é aquele que eu tremo, que eu falo em línguas, que eu fico arrepiado, né? Olha, eu tenho aprendido uma coisa. É o poder de Deus para esse tipo de manifestação. Outro é o poder de Deus que leva a pessoa a romper. É absolutamente normal, irmãos, né? Não estou aqui falando contra aquele que fala em língua. Deus, né? Não é esse o caminho que eu quero que você entenda. Mas há uma diferença entre essa pessoa que tem esse tipo de manifestação, que fica arrepiadinho, que fala em línguas, que treme na presença de Deus. Essas são manifestações bíblicas, evidentes, né? Agora, outro tipo de manifestação é o poder de Deus, ou de pressão, ou de manifestação, que vai nos levar então a romper. Irmãos, tudo o que nós temos na vida, tudo que você vai ter na vida, você pode ter certeza, vai passar por pressão. Por exemplo, você quer um diploma universitário, tem pressão ou não tem? Eu acompanho a Camila semestre a semestre, mês a mês, e eu sei a pressão que é. Então, para você passar numa faculdade, teve pressão. Agora, tem os trabalhos na faculdade, vai ter o tal famoso, né, que mete medo nos universitários aí, o tal do TCC, para apresentar. Mete medo ou não mede? Né? Tem pressão ou não tem? Olha, a Liane, ela fazia faculdade de assistência social.
Gente, pensa eu falava para ela assim, amor, tu coloca todas as tuas colegas doidas. Ela ligava para uma, ela ligava para outra. Gente, eu fiquei dizendo, amor, eu não queria ser teu colega na escola de jeito nenhum. Nos dias finais do TCC, meu Deus do céu, quando terminou eu festejei, graças a Deus terminou. Ela estava na pressão e ela me pressionava. Pensa no negócio delicado. Agora, se o poder que você tem experimentado é o poder de expressões místicas, tipo tremer, sapatear, cair, falar em línguas, o que é muito bom, nada contra. E quando o poder de Deus vem, é isso mesmo que deve acontecer. Está certo? Não está errado como eu estou falando. Agora, me deixe falar aqui, e preste bem atenção no que eu vou te falar. Eu vou te falar uma coisa. O propósito, a intenção do poder de Deus, não é te anestesiar com o misticismo. O propósito do poder de Deus é levar o crente a romper na vida, a chegar a um certo patamar na vida espiritual, na família, né, lá na faculdade, no emprego, né, chega a um nível de vida financeira, né. O propósito do poder de Deus é fazer a pessoa romper. Então esse é o propósito do poder. Esse é um dos propósitos da pressão que vem sobre a vida do crente. Então parece que tem pessoas que só vivem, sabe, desculpa a expressão aqui, irmãos. Parece que tem pessoas que só vivem atoladas em alguma área da vida. É igual vaca no brejo, né? Quanto mais mexe, mais atola. Não rompe, não cruza a fronteira, não deixa certas situações, como eu falei, às vezes financeiras, às vezes familiar, às vezes, enfim, tantas áreas da vida da gente. Não conclui o ciclo de crescimento e maturidade, não passa para uma outra etapa da vida, não vive novos desafios, não vive novas experiências. Gente, a pressão, ela vem sobre as nossas vidas, ou ela vem sobre a minha vida, sobre a sua vida, para trazer poder que vence, poder que rompe. Irmãos, olha, tem áreas, por exemplo, da sua vida, da minha vida, que você já está anos-luz na frente, você já caminhou muito, você já rompeu daquela área, você fala, não, mas essa área aqui eu já rompi, né? Nessa parte aqui, olha, né, sobre, por exemplo, pessoas que se irritam facilmente, né, pavio curto, já cresceram nessa área. Puxa, eu já rompi há anos atrás, né, nem pavio eu tinha, mas agora está melhorando, né? Então você percebe que a pressão, né, deu resultado, a pessoa está mudando, está indo. Mas gente, olha, eu sei que eu tenho falado muito nesses dias, né, ou nesse domingo passado, eu não sei porquê, mas acho que Deus ele quer nos ensinar alguma coisa a respeito disso. Mas assim, quando eu olho, né, não estou julgando essas pessoas, por favor, não é a minha intenção. Mas gente, é inadmissível que a pessoa leve anos da sua vida atolada financeiramente, sempre com aquele cobertorzinho curto, não consegue romper nessa área, não consegue romper, sabe, não consegue administrar bem aquilo que Deus dá para ele, sempre está atolado em dívidas, não consegue se safar, não consegue investir o que ganha, não consegue, sabe, irmãos, olha, eu te falo com toda certeza, toda a convicção do meu coração, não é isso que Deus quer. A Bíblia é muito clara, queridos. Deus, Ele veio nos trazer uma vida e vida em abundância. E quando se fala de vida e abundância, irmãos, não se trata apenas da forma espiritual, mas da forma física também. Eu creio dessa forma. Então eu quero te fazer uma pergunta. Você quer ser um cristão que rompe?
Se nós quisermos ser um cristão que rompe, então nós temos que entender o porquê Deus permite a pressão sobre a nossa vida. Nós temos que entender, irmãos. Nós temos que compreender qual é a razão. O que as Escrituras falam a respeito dos apóstolos que sofreram uma pressão imensa? Você já pensou o apóstolo Paulo falando, por exemplo, pressão de morte todo dia ele fala lá no texto? Você já imaginou alguém todo dia, quando amanhece, o pensamento é, será que é hoje que eu vou me matar? Mas Paulo está dizendo que era todo dia, era uma pressão de morte, era uma sentença. Você já viveu uma situação assim? De você deitar na sua cama e não ter uma noite tranquila, porque tem gente querendo te matar? Pressão de ter o sustento diário, pois agora eles não pescavam mais, porque os apóstolos, a maioria deles eram pescadores. Pressão financeira, emocional, religiosa, perseguição familiar, todas as áreas. O apóstolo conta aqui, ele abre o leque, né? Irmãos, eu acredito que nenhum de nós jamais passou e jamais vai passar uma sentença de morte diária. Ninguém de nós aqui vai passar. Mas Paulo passou. Então a medida da pressão será a medida de manifestação do poder de Deus nas nossas vidas. Isso é uma lei básica para o crescimento do poder de Deus em nossas vidas. Assim que os apóstolos tiveram as suas maiores experiências na Bíblia. Então, gente, nós temos que aprender com a pressão. Nós temos que começar a aprender a administrar a pressão. É preciso aprender a lidar com a pressão. Se qualquer coisa na vida que nós desejamos, que nós queremos, que nós almejamos, que nós sonhamos, escute, vai passar por momentos de pressão. Pastor, eu quero crescimento tal na minha vida, eu quero crescimento, né, nessa área da minha vida, eu não admito viver dessa forma. Vai passar por pressão, vai passar por momentos delicados. Então, se você olha para as Escrituras, você vai ver as histórias dos homens e mulheres de Deus. Você vai perceber que somente aqueles que souberam lidar com as pressões atravessaram a fronteira do medíocre, passaram para o outro lado, cresceram, romperam, saíram do nível mediano na vida para o nível mais alto. Então, queridos, nós temos que aprender a administrar a pressão da nossa vida. Jesus chegou ao momento de lhe falar o seguinte: olha, você não pode mudar uma vírgula, você não pode mudar, né, um fio de cabelo dele se tornar branco. Imagine, Jesus falou assim: olha, você não pode. Vocês estão muito preocupados. Aí ele falou assim: olha para o campo, olhe para as aves do campo. Elas não plantam, né? Elas não colhem, mas elas se vestem muito mais lindo, muito melhor do que Salomão se vestia. E eles têm o que comer. E amanhã, Jesus falou, essa ave estará no forno, ou seja, aí ele fala: vocês são mais importantes do que uma ave. Mas às vezes a preocupação, a pressão sobre a vida de uma pessoa, quando a gente vai analisar assim, né? Puxa, não é para tal situação. Às vezes, claro, né, procede momentos delicados, situações difíceis que a gente passa na vida. Irmãos, olha, deixa eu contar aqui a minha experiência antes de casar. Eu tinha o maior medo de casar, gente. Sabe por quê? Que eu achava que eu não ia saber administrar minha casa, minha família. Eu não ia saber criar filho. E eu fugia do casamento.
tinha medo. Até claro que pintou aquela princesa, aí não teve jeito. Aí depois que eu, diz o nordestino, depois que o zóio brilha, né? Depois que o zóio brilha, já era. Mas era uma pressão, irmãos, era uma pressão. Que a gente fica pensando, puxa, é uma responsabilidade. Na verdade o medo vai ter responsabilidade, a gente vai precisar disso, né? Enfim, a situação vem sobre a vida da gente, é coisa que a gente não conhece. Então, para a gente romper em algumas áreas da vida, é preciso entender que vamos passar por pressão. Outros não rompem no relacionamento, no aspecto familiar. Outros não conseguem romper no seu temperamento. Outros não conseguem perdoar. Outros têm uma língua afiada para falar mal dos outros. Outros não têm humildade para reconhecer seu erro. Enfim, tem vitória em muitas áreas da vida, mas em outras ainda não tem. Então por isso que é importante a gente olhar, irmãos, fazer uma análise, fazer uma introspecção, uma análise interior e humildemente falar assim, olha, eu preciso mudar nessa área. Eu preciso ajustar essa. Eu preciso mudar aqui. Então deixa eu te falar, meu querido, você só vai sair desse nível quando você aprender a lidar com a pressão e mudar. Você sabe, irmãos, qual é o maior poder na Bíblia? Quando você fala assim, qual que é o maior poder na Bíblia? O poder da ressurreição. Porque não existiu, né? E nem vai existir um modelo como Cristo. O que Ele falou se cumpriu. Ele disse, olha, vai acontecer isso, eu vou descer a terra, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. O maior poder que a Bíblia fala é o poder da ressurreição. Porque quando Cristo ressuscita, Ele resolve o problema da humanidade. Ele libera a salvação para a humanidade. Agora, só tem um detalhe. Para que esse poder venha sobre sobre a sua vida, o meu eu tem que estar morto. Quando você buscar ser melhor tratado, quando você buscar uma atenção especial, então o meu eu está de pé e muito vivo, então aí não há poder da ressurreição. Por quê? Porque o eu tem que estar morto. Gente, olha, uma das áreas mais difíceis na vida de um cristão é exatamente o poder de reação morrer. Esse poder de reação que o homem tem, que a natureza humana tem. E você quer ver realmente se você é um verdadeiro cristão, é que quando alguém te tratar mal, é que quando alguém, enfim, qual vai ser a sua reação? Como você vai reagir? Qual que vai ser a sua resposta? É fácil? Não é. Mas é exatamente aí que está o poder da ressurreição em Cristo. Deixa eu falar aqui, irmãos, sobre o primeiro ponto que eu quero te falar, sobre a pressão da necessidade. Nós vemos nas Escrituras esse tipo de pressão, homens de Deus e as mulheres de Deus passando por essa experiência. Se a necessidade não move você, então ela vai mover Deus. A necessidade, irmãos, ela vem para, é uma pressão que vem para tratar a gente. Cremos que Deus responde às orações por causa da sua palavra, é verdade. Mas há algo por trás disso.
Deus também responde às suas necessidades. Qual é o grau daquela necessidade sua? Qual é a sua necessidade? Se é uma necessidade que você pode empurrar com a barriga, você pode protelar, você pode jogar ela lá para frente, então essa necessidade não move Deus. Alguém já chegou com você e diz assim: cara, ora por mim. Eu vou te contar uma experiência de um jovem, e uma história verídica. Esse jovem estava com hepatite, e foi descoberta aquele hepatite que trabalha silencioso, né? Que é um dos mais perigosos. E antes que esse jovem entrasse em coma, que ele estava no hospital, o pastor foi lá visitar ele. E quando o pastor entrou no quarto, aquele rapaz jovem, na flor da idade, olhou bem nos olhos do pastor e disse assim: pastor, ora por mim, não deixa eu morrer. Esse pastor saiu de lá. Ele fala que nunca ele orou na vida como ele orou nesses dias e jejuou para esse menino. Ele orava assim: não, esse menino não pode morrer. Esse menino não pode morrer. O que fez aquele pastor, né, se tornar um grande intercessor, entrar na presença de Deus? O que foi que fez, irmãos? Uma grande necessidade. O resultado dessa história foi que o menino voltou, foi restaurado, curado, e foi um grande testemunho. Agora deixa eu te falar uma coisa: qual que é a tua necessidade? Essa necessidade que nós temos, ela vai mover Deus? Ou é aquele tipo de necessidade que a gente empurra com a barriga? Não, vai aí, empurra, deixa para o mês que vem, deixa para o ano que vem. Mas quando é uma necessidade, irmãos, deixa eu falar uma coisa para você: não espere esse dia chegar, por favor, não espere, não deixe chegar. O grande problema é que muitas vezes nós não sabemos lidar com a pressão, principalmente a pressão da necessidade. Por quê, irmãos? Porque a pessoa, ela vai na vida, ela vai aceitando a necessidade como uma condição permanente. Aí a pessoa se torna refém da necessidade, se acomoda com aquela situação, acaba se tornando uma situação crônica, né? Situação emocional crônica, temperamento à flor da pele crônico, situação na família crônico, situação financeira crônica. Se acomodou, se conformou, aceitou a situação como uma condição permanente de necessidade. Essa pessoa desperdiçou a pressão. Sabe o que vai acontecer? Essa pessoa vai perder o grande propósito de Deus, que ele devia crescer, mas continua menino, visão de menino, atitude de menino, comportamento de menino. Então vem tipo de pressão, de necessidade na vida da gente, sabe, que é para levar a gente para frente. Gente, olha, nós nunca falamos isso aqui em público. Talvez algum de vocês sabem. Eu não gosto de falar sobre isso, porque eu já creio num grande milagre na vida da minha filha, da Cássia. Mas a Cássia, eu vou dizer, tinha, porque não tem mais, uma doença. Ela é 3 em 1, né? Eu não sei aqui dizer, eu sei que uma delas é lúpus. Então, a sentença, né, o que os médicos nos falaram, foi muito dolorido ouvir. Muito dolorido. É uma pressão sobre a vida da gente.
Então, às vezes, essa pressão, irmãos, ela vem para a vida da gente, para mudar a gente, para nos ensinar alguma coisa. Para Deus, Ele quer nos mostrar alguma coisa. Estamos crendo no milagre. Então, às vezes, nós perdemos o time da pressão. Por exemplo, hoje não existe mais, né, os trens a vapor. Mas existia, né, o trem a vapor. Ele ia pegando a pressão, pregando pressão, até os pistões começaram a se mover lentamente, até ele pegar velocidade. Mas se você abrisse a válvula, o que acontecia? A pressão vaza e o trem para. Na vida do cristão é muito parecido. A gente perde o tempo aquele momento da pressão. A gente não aproveita. A gente não gosta de pressão. A gente acha horroroso, é difícil, é complicado, é dolorido, sai da zona de conforto. A gente não gosta. Nenhum ser humano gosta. Deixa eu falar sobre o número 2. Buscar resolver a necessidade da nossa própria forma, fora da presença de Deus. Por exemplo, eu vou criar um jeito, eu vou criar um artifício, eu vou criar o meu jeito de resolver, vou fazer da minha forma, da minha maneira. Gente, essa aqui é a receita certíssima para dar errado. Deixe Deus lhe conduzir. Deixar os princípios de Deus fora quando você for resolver uma situação de pressão é pedir para ser derrotado. E é apenas uma questão de tempo a coisa desmoronar. Então, no momento de pressão, lembra de Saul? Saul está lá, né? E o exército amalequita chegando, o exército dos amalequitas chegando, e Samuel lá na montanha, né? Samuel lá na montanha, só da benção. E Saul lá no vale, né? E lá vem o exército dos amalequitas, lá vem o exército. Com certeza, irmãos, pode ter certeza, aqui e ali chegava um mensageiro. Saul, está chegando. Aí demorava muito, chegava o outro, está chegando. Sabe o que Saul fez? O que ele não devia fazer. Pegou um cordeiro e fez o sacrifício. Não era para ele fazer. O sacrifício quem faz era o sacerdote, era Samuel. Quando Samuel chega no ambiente de pressão, né, que os amalequitas nem tinham chegado. Quando Samuel chega lá, que ele vê ele fazendo o sacrifício, Samuel olha para ele e fala: Saul, Deus vai... Olha o que Samuel fala: hoje o Senhor ia confirmar o reino na tua mão, mas hoje Ele está tirando de ti. Eu sei que tem momentos na vida, irmãos, que a pressão é tão grande que a gente quer agir, que a gente quer fazer alguma coisa, que a gente quer tomar uma decisão, a gente quer resolver a situação. É como se a gente estivesse se achando: não, eu preciso resolver isso. Calma, ore, busque a Deus, converse com alguém que possa te instruir. Eu sei da história do pastor. Se você colocar pastor Bené Gomes, coloque no YouTube, você vai ver, ele tem muitas canções da comunidade Koinonia, se não me falha a memória. Umas canções lindas. Eu já ouvi tantas músicas do pastor Bené. Um dia ele estava com a família em casa e ele tinha dinheiro apenas para comprar uma marmita. Quando ele chega em casa, que os filhos estão lá com fome, a esposa com fome e ele com fome, ele dá a marmita para a esposa e fala assim: olha, come você com os meninos. Ele entra no quarto, pega o violão dele e começa a chorar.
e começa a tocar. Nessa época, nasceu tantas canções do pastor Bené Gomes. Ele estourou algumas músicas, algumas canções, algumas letras que ele compôs. Você já imaginou se o pastor, na época, tivesse murmurado, reclamado e falado para Deus: Deus, eu te sirvo, como é que é? Você me dá uma marmita? Não, irmãos. Eu te faço uma pergunta: o que você faz com a pressão da necessidade? O que nós podemos fazer com a pressão da necessidade? Ela pode te levar a um novo nível na vida cristã. O maior poder da Bíblia, que eu falei ainda agora, é o poder da ressurreição. Deixa eu falar sobre o terceiro ponto aqui rapidinho, que nós estamos caminhando para o término. A pressão das circunstâncias. A pressão das circunstâncias, das perdas, dos danos, no decorrer da nossa caminhada, nós acabamos perdendo, irmãos. No mundo você tem dois tipos de pessoas lidando com a pressão. Você, que é um cristão, e o ímpio. São dois tipos de pessoas. Você lembra de Ana, quando Ana está debaixo de uma pressão para ter filho? Como ela fica? O que nós fazemos com as circunstâncias que podem nos levar a mudar de vida, a ser uma outra pessoa, pode nos dar um novo rumo, pode nos dar um novo casamento, o nosso casamento melhorar, pode te levar a ter graça e revelação. O que você faz com as circunstâncias que pode te levar a ter um novo nível de fé, um novo nível de perdão, um novo nível de intimidade com Deus? O que você faz com a pressão que Deus permitiu você passar? O que nós fazemos com essa pressão? O que nós fazemos? Deixa eu responder. A gente sempre escapa dela, sempre foge, sempre enrola, sempre se escandaliza, sempre põe a culpa em alguém. Então deixa eu te falar uma coisa: vamos aprender a transformar circunstâncias, vamos aprender a transformar a pressão e sair dali com uma fé firme no nosso coração. É possível, irmãos, é possível. A circunstância nos levarem a ter uma vida melhor. E número 4, para a gente encerrar, é quando você abre a tampa da pressão. O que é abrir a tampa da pressão? É quando a gente conversa sobre as pressões que nós vivemos com as pessoas erradas, O que acontece? Você abre com uma pessoa, em vez de abrir com uma pessoa que vai te ajudar, com um discipulador, enfim, alguém que vai te ouvir legal, alguém que vai dizer: cara, vamos orar, vamos colocar isso diante de Deus, vamos, mas o detalhe, irmãos, que às vezes quando a gente está vivendo uma pressão, infelizmente, às vezes a gente em vez de pedir ajuda, de ir com alguém assim, para pegar um conselho, para pegar uma direção, é importante, irmãos. Não fique calado, não fique, mas não abra, não vá sair por aí, contando, às vezes, o que acontece, porque a gente está passando por uma situação, como eu falei, às vezes é no casamento, às vezes é nas finanças, às vezes é na vida espiritual, enfim, a gente passa. Então saiba para quem você vai falar, saiba com quem você vai conversar. Essa é uma decisão que nós temos que tomar, irmãos, diante de Deus. E eu vou te falar a melhor pessoa que a gente pode comentar, além, claro, do seu discipulador, da sua discipuladora, de um amigo, de uma amiga realmente que vai te ajudar. A melhor pessoa é você lá no seu quarto com Deus, irmãos. É lá você conversar com Ele, porque Ele vai te ouvir, Ele não vai te condenar, Ele não vai te julgar. Ao contrário, Ele vai te abraçar, vai te receber. E toda vez que nós fazemos isso, você pode ter certeza, a gente sai mais forte lá do quarto.
Olha, passando esses dias aí, né, que a Liane está viajando. Meu Deus do céu. É ruim, viu, irmão? Você que é casado. Pensa num negócio complicado. Meu Deus do céu. Estava dizendo para ela, Liane, volta já que eu estou ficando, acho que eu estou ficando, é muita pressão. Ainda bem, agora eu recebi, ainda bem ali, meu telefone fez o barulhinho, eu olhei, era um e-mail, né? O e-mail da reserva, que ela chega aqui terça-feira à noite. Mas eu quero te convidar para orar, irmãos. A pressão, todos nós passamos, querido. Aqui não tem ninguém melhor do que ninguém, né? Um mais santo, um mais puro, um mais poderoso, um menos poderoso. Todos nós passamos por pressões. O detalhe é, o que é que nós vamos fazer com essa pressão? Vamos deixar passar o time? Vamos deixar passar o tempo da pressão? Não deixe, irmãos. Não deixe. Faça com que essa pressão te ajude a ser uma pessoa melhor. No nome de Jesus. Vamos ficar em pé e vamos orar. E que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobrem o rosto ante a ti, escondo o rosto para que vejam a tua face em mim, e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. No santo dos santos a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, e tua presença é meu prazer. Por ninguém, a minha glória é fazer com que conheçam a ti, e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. E como os serafins que cobrem o rosto ante a ti, escondo o rosto para que vejam tua face em mim, ó Senhor, e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. No santo dos santos a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, no santo dos santos, no santo dos santos a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, e tua presença é o meu prazer. Aleluia, aleluia. Obrigado, Paizinho. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Senhor, nós reconhecemos que nós precisamos do Senhor, Pai.
que nos momentos delicados da vida, nos momentos difíceis, no momento, Senhor, de pressão sobre a vida da gente, seja lá em que área da vida da gente, nós dependemos de Ti, Pai. Reconhecemos que sem a Tua presença, sem a Tua graça sobre as nossas vidas, sem o Teu Espírito Santo nos conduzindo, sem a revelação da Tua palavra, certamente, Pai, nós não vamos desfrutar do Teu melhor. Mas nessa noite nós decidimos no nosso coração administrar, Senhor, seja qual for a pressão que estamos passando, que já passamos ou que vamos passar, Senhor, que nada, absolutamente nada vai nos tirar do propósito que o Senhor tem para a nossa vida, que nenhum tipo de pressão vai ser mais forte que o chamado que o Senhor tem para a vida de cada um de nós aqui. Que nenhuma pressão, Senhor, vai tirar a alegria de viver para Ti, de Te servir, de ganhar vidas para o Senhor. Que nenhuma pressão, Senhor, vai nos tirar a alegria de Te adorar, de orar, de ler a Tua palavra. Que nenhuma pressão, Senhor, nos fará naufragar na fé, Senhor. Mas que nós possamos aproveitar, já que o Senhor permite sobre as nossas vidas, assim como o Senhor permitiu aos grandes homens de Deus, às mulheres de Deus na Bíblia, e também hoje o Senhor permite certas pressões, certas circunstâncias nas nossas vidas. Não é que o Senhor quer nos maltratar, não é que o Senhor quer que a gente sofra, mas a verdade é que o Senhor quer que a gente amadureça, que a gente cresça e alcance o melhor de Deus nas nossas vidas. Senhor, aqui não tem ninguém que é melhor que o outro, alguém que é mais especial que o outro. Não, Senhor, diante de Ti somos os Teus filhos, somos os Teus filhos, e nós precisamos tanto da Tua ajuda, precisamos tanto do Teu perdão, tanto da Tua graça, e que cada dia, Senhor, ao amanhecer, amanhã, segunda, terça, nós possamos já amanhecer para a vida, dando glória a Deus, agradecendo a Deus, mesmo que estejamos passando aí por algum nível de pressão, mas que a gente não permita que isso nos entristeça, Senhor, mas que isso possa de alguma forma trazer segurança para a nossa fé, e que a gente possa estar decidido ainda mais Te amar, Senhor, e Te servir, e estar na Tua casa, Senhor, Te servindo, trabalhando para o Senhor, porque é a única coisa que levaremos dessa vida, Pai. É o que nós vamos fazer, o que estamos fazendo por Ti. Obrigado, Senhor, por essa igreja tão preciosa, por essa igreja tão amada, tão generosa. Obrigado, Senhor. Nós entregamos essa semana nas Tuas mãos, que seja uma semana sobrenatural, Pai, que nós possamos administrar as situações que vão chegar nas nossas mãos, que nós possamos ter a inteligência e a sabedoria de decidir o que precisamos conduzir, seja lá no trabalho, na escola, na família, seja onde for. O Senhor nos dê a Tua sabedoria, que a gente possa se lembrar que o Senhor é que conduz o nosso coração, que conduz a nossa vida. Obrigado, Paizinho, muito obrigado. Te louvamos desde agora e para todo sempre, em nome de Jesus. Vamos aplaudir o nosso papai? Glória a Deus, aleluia. Queridos, dê aí um abraço, no seu irmão, na sua irmã. Deseja aí uma semana abençoada, cheia de graça, de bênção, que o Senhor te conduza e te proteja de todo mal, no nome de Jesus. Glória a Deus. Maravilhado nos rendemos, cantando, lindo, lindo, lindo és. Em glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou. O nome de Jesus é santo.
Jesus.